Olá, como vai? No vídeo anterior, nós vimos a equação básica para se determinar as componentes de risco. Nesse vídeo de agora, nós vamos ver que as componentes de risco são separadas por fonte de dano e tipo de dano. Nós vamos verificar como que elas são classificadas devido à fonte de dano e o tipo de dano. Nós sabemos que existem 8 componentes de risco a serem determinadas. E, para cada risco, existe um conjunto de componentes de risco. As componentes de risco que nós vamos determinar e vamos verificar agora são RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e a componente de risco RZ. Podemos verificar que, para a avaliação das componentes de risco devido a descargas atmosféricas na estrutura, fonte de dano, descarga atmosférica, na estrutura, as seguintes equações são aplicáveis. RA igual a ND vezes PA vezes LA, RB igual a ND vezes PB vezes LB, RC igual a ND vezes PC vezes LC. E cada uma dessas equações está relacionada a um tipo de dano. RA está relacionado ao tipo de dano a ferimentos a seres vivos devido a choque elétrico, que é a tensão de toque e tensão de passo. RB está relacionado ao tipo de dano, danos físicos, que é o D2. RC está relacionado a falhas de sistemas eletroeletrônicos. Então, podemos verificar que cada uma das componentes de risco vai estar relacionada a uma fonte de dano e a um tipo de dano. Nesse caso, nós temos que RA e RU está relacionado ao tipo de dano, ferimentos a seres vivos devido a choque elétrico, mas RA trata dos riscos relacionados a descargas atmosféricas na estrutura, enquanto que RU trata dos riscos relacionados a descargas atmosféricas na linha conectada à estrutura. Então, nós vamos ter valores diferentes para cada uma das componentes de risco, seja devido ao ponto de impacto da descarga atmosférica ou relacionado ao tipo de dano causado pela descarga atmosférica. Nós vimos na equação básica que Rx é igual a Nx, Px, Lx. Veja que essas equações são todas relacionadas à equação básica, existindo uma pequena diferença nas equações relacionadas à descarga atmosférica conectada na linha, onde hoje a gente tem NL, NDJ em cada uma delas. O N, que é a componente relacionada ao número de eventos perigosos, nesse caso aqui, a gente verifica que a gente tem que determinar o número de eventos perigosos na linha e o número de eventos perigosos na edificação adjacente, que é o NDJ. Em caso de dúvida, o que significa NL e NDJ? A nossa planilha de termos e definições ajuda a identificar rapidamente o que significa cada um desses termos. Se tiver alguma dúvida com relação a esses termos, basta ir na planilha de termos e definições, simbologias, a gente consegue verificar rapidamente. Só para a gente tirar essa dúvida aqui, vamos lá na planilha de simbologia, termos e definições, para verificar NL e NDJ. Vamos aqui na aba Símbolos e Abreviaturas. Como eu te falei, aqui, nossa planilha de símbolos e abreviaturas, ela está em ordem alfabética. Vamos baixar aqui e ver o significado de N, L e NDJ. NL. Número de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas em uma linha. Esse é o nosso NL. O nosso NDJ significa número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura adjacente. Então, como eu falei para você, para as descargas atmosféricas diretas na linha, nós temos que verificar para a fonte de dano de descargas atmosféricas na linha, nós temos que verificar o número de eventos perigosos de descargas atmosféricas em uma estrutura adjacente e
o número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica em uma linha. Voltando para a nossa planilha, para o nosso slide, tendo determinado os valores de NL e NDJ, soma-se os dois valores e multiplica pela probabilidade de dano na estrutura e perdas consequentes. O restante das equações estão baseadas na equação básica, sendo que você tem que calcular ND, no caso aqui é NM, é um valor diferente de ND, que está nessas equações aqui. E para cada um você vai determinar a sua componente de risco. Uma observação muito importante aqui. Se a estrutura for dividida em zonas ZS, cada componente de risco deve ser avaliada para cada zona ZS. O risco total da estrutura é a soma dos componentes de risco relevantes para as zonas ZS, que constituem a estrutura. Então, se eu tenho uma edificação dividida em várias zonas de risco, eu vou ter que calcular as componentes de risco para cada uma dessas zonas. Então, se eu tenho uma edificação com 5 zonas de risco e eu tenho que calcular um risco R1, que é o risco para perda de vidas humanas, eu tenho que calcular o R1 da zona 1, o R1 da zona 2, o R1 da zona 3, o R1 da zona 4 e R1 da zona 5. Consequentemente, eu tenho que calcular o RA da zona 1, o RA da zona 2, o RA da zona 3, RA da zona 4 e RA da zona 5. Fazer isso para cada uma das componentes de risco que temos aqui, para depois somar todas essas componentes de risco e determinar o risco total da edificação. Só assim eu vou ter o risco total e vou poder comparar esse risco total com o risco tolerável e verificar se a edificação necessita ou não de proteção. Bem, esse é um sumário das componentes de risco, para a gente verificar, para a gente ter a noção do que deve ser calculado em cada uma das componentes de risco. No vídeo anterior nós vimos a equação básica. Partindo da equação básica, nós temos essas equações para cada uma das componentes de risco. No próximo vídeo, nós vamos verificar como calcular cada um desses componentes ND, PA e LA. O que nós temos que determinar para conseguir o valor de cada uma dessas componentes e assim nós temos a componente de risco. Bem, no próximo vídeo a gente se fala e vamos conversar sobre parâmetros relevantes para a avaliação dos componentes de risco.